Então, olá pessoal. Vou fazer aqui uma breve revisão, tá, sobre operações com potências, tá, que ajuda bastante a gente a resolver algumas questões aí da OBA, tá, principalmente operações com potências de 10. Certinho? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Ok. Então tá. Aqui no quadro branco, vou fazer algumas anotações, tá, só para a gente relembrar algumas coisinhas. Primeira coisa, mais básico, potência de 10 ou potência normal, né? O que significa 2 elevado a 3? Muitas vezes no impulso, nossa primeira reação é falar que isso é 6, né? Fazer 2 vezes 3. Só que tá errado. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8. Tá? Então, sempre que for potência, a gente multiplicar esse número a quantidade de vezes que tiver ali no expoente. Tá? Então, 4 elevado à quarta, isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Né? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, aí vocês me pegaram. 4 vezes 4. 16 vai 1, 4 vezes 6, 24, 25, 256. Certo? Então, quando a gente eleva um número ao outro, é fazer isso, repetir a operação de multiplicação. Tá? Ok. Só que o objetivo aqui é a gente trabalhar não potências qualquer, mas a gente perceber a potência de 10 em si. Tá? Porque ela é mais fácil ainda. E 10 ao quadrado, por exemplo, é 10 vezes 10, que é igual a 100. 10 elevado à terceira é 10 vezes 10 vezes 10, que isso aqui é igual a 1000. Então, repare que o número que tem aqui é a quantidade de zeros que aparece, né, ao final. 10 elevado à terceira tem 3 zeros. Se aparecer 10 elevado a 7, é a mesma coisa que 1 com 7 zeros na frente. Tá bom? E o contrário também pode ajudar a gente reconhecer que esse número aqui, por exemplo, como tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros, isso aqui é a mesma coisa que 10 à quinta. Tá? E mais ainda, se eu tenho um número, por exemplo, 8.000, isso aqui a gente tem que saber que isso é 8 vezes 10, como tem 3 zeros na frente, 8 vezes 10 a terceira. Tá? Essa aqui é uma breve revisão, só lembrando, nome revisão já fala, né? Só revendo algumas coisas. Se você está com dúvida nisso, gente, pode vir falar comigo, procura material na internet para dar uma caprichada, tá? Isso aqui vai te ajudar muito, e sem isso aqui vai ficar perdidinho em muitas coisas, tá? Outra coisa sobre potência de 10 que a gente tem que lembrar. Opa, a ferramentinha aqui me deixou na mão. 10 elevado a números negativos. 10 elevado a menos 4. Isso aqui se 10 elevado a 4 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10 elevado a menos 4 é 1 dividido por 10 dividido por 10 dividido por 10 dividido por 10. Tá? Então seria 1 você dividir por ele 10 vezes. Isso aqui vai ser igual a 0,0001. Então, os números negativos da potência de 10 negativa, ela meio que indica aqui quantidade de casas decimais depois da vírgula. Tá?
Mais um exemplo rapidinho, 10 elevado a menos 5, isso aqui seria igual a 0,1, 2, 3, 4, e a quinta casa que vai ser o 1. Tá? Então aqui a gente tem 5 casas decimais. Então, gente, números, a potência de 10, ela ajuda a gente a perceber o quão grande ou quão pequeno é um valor. Tá? Se a gente coloca aqui 10 elevado, esse número, 6 vezes 10 à quarta, e comparar com outro valor, por exemplo, 5 vezes 10 à nona. Aqui a gente consegue, só de bater o olho, saber que esse número aqui de baixo é maior do que de cima, só por conta da potência de 10. Então, a potência de 10 vai indicar o quão grande ou quão pequeno é um número. E também, só de bater o olho, a gente sabe que isso aqui vai ter 10 dígitos, né? Porque vão ser 9 zeros mais um dígito aqui do 5. Então, indica que o quão grande, entendeu? Quantos dígitos vai ter essa numeração. Ok. Outra coisa que a gente tem que lembrar, as operações de adição, de multiplicação e divisão de números com potência. Tá? Então, se a gente tem aqui 6 vezes 10 elevado à quinta, multiplicado por 3 vezes 10 elevado à oitava. Como que a gente faz esse tipo de operação? A gente fala multiplicação de potências. A gente vai multiplicar os números que não têm potência, no caso 6 e 3. A gente vai fazer aqui separado, 6 vezes 3. E a potência, a gente mantém ela, né? Os dois são 10 elevado a alguma coisa, então a gente mantém o 10 e soma os expoentes. 5 mais 8. Tá? Isso aqui vai ser igual 6 vezes 3, 18. 5 mais 8 vai ser igual a 13. Que eu não vou preocupar com notação científica, tá? Porque a OBA geralmente ela não exige que a gente passe para notação científica. Mas é importante a gente ter essa noção. Apareceu números com potência, a gente vai somar aqui os expoentes, né, do de cima. Está em cima do 10. Bom, beleza, a gente vê a multiplicação e a divisão. Né? Se eu tenho aqui 48 vezes 10 elevado à quinta, dividido por 6 vezes 10 à terceira. Se na multiplicação a gente soma os expoentes, aqui na divisão a gente vai subtrair. Então a gente faz a divisão normal, 48 dividido por 6 vai ser igual a 8. Depois a gente faz essa divisão aqui dessas potências, a gente mantém a base, que é 10, e subtrai os expoentes. 5 menos 3. 5 menos 3 vai ser igual a 2. A gente chegou no resultado. Tá? Certo, só que nem sempre. Sempre não. A divisão às vezes pode dar uma leve complicadinha, mas é só ficar atento aos sinais, tá? Por exemplo, 60 vezes 10 à quarta, dividido por 15 vezes 10 a menos 2. O que acontece aqui? A gente vai fazer da mesma forma. 60 dividido por 15, que vai ser igual a 4. E os expoentes a gente vai subtrair, ó, sempre o de cima menos o de baixo. Repare que o de cima é 4 e o de baixo é menos 2. Então, ó, vai aparecer o menos duas vezes. Então, quando acontece isso, a gente tem que fazer o joguinho de sinal lá em cima do expoente, né? Vai ficar 4 menos com menos vai ficar mais.
Então, isso aqui é igual a 4 vezes 10 elevado à sexta. Certinho? Então, é sempre o de cima menos o de baixo. Independente se em cima é positivo ou negativo, é sempre o de cima menos o de baixo. Se tiver algum aí negativo no meio, a gente tem que ver a questão do sinal. Tá certo? Então, beleza. Então, a gente viu o que é potência. A gente viu potência com números negativos. A gente viu multiplicação de potência e divisão de potência. Tá? De novo, igual eu falei aqui, revisão, tá? Passei bem por cima. Se você tá com dificuldade em alguma coisa, pode vir perguntar para mim ou vai atrás aí, tem muita videoaula bacana na internet, tá? Certo. Vamos para uma questão aqui que o que eu queria mostrar para vocês, que muitas vezes a gente não precisa saber do conteúdo para resolver uma prova da OBA, tá? Às vezes a prova da OBA dá para a gente responder sem saber do que se trata ali o assunto. Opa, interrompi aqui, não vi. Vamos lá, compartilhar. Novamente. Por exemplo, essa questão aqui, questão 3 de 2018. Isso, questão 3 da prova de 2018. Tem várias, todo ano tem pelo menos umas 3 questões desse jeito. Olha, as lâmpadas das residências têm impressas nelas as suas respectivas potências, como por exemplo, 60 watts, 100 watts, etc. O que define a luminosidade delas. Então, ele está falando o quê? Que esses 60 watts e 100 watts que tem lá na lâmpada tem a ver com a luminosidade. Aqui, deixa eu procurar rapidinho. Nas caixinhas de lâmpada, quando a gente vai comprar, sempre vem especificado isso. Ó, vem aqui, ó, 14 watts, 3 watts e por aí vai. Tá? Então, é isso que ele está falando. E esse watts vai indicar a luminosidade. Então, aquela de maior watts é mais luminosa. Tá? Aí que ele vem falar, olha, gente, aqui às vezes a gente lendo assusta porque você nunca estudou isso. Mas a ideia do texto não é ver se você sabe sobre o assunto, mas é saber se você lendo a questão, se você é capaz de entender o que ele quer pedir. Tá? Ele está falando, watt é a unidade de potência e representa a quantidade de energia emitida por unidade de tempo. Ou seja, então, potência é isso aqui, ó. Potência é igual energia dividido pelo tempo. Olha só, ele não quer saber se você sabe potência, ele está te falando que potência é isso, energia sobre tempo. As estrelas são grandes lâmpadas, mas chamamos a potência delas de luminosidade. Então, aqui ele vai fazer várias comparações entre uma estrela e uma lâmpada. Tá? Ou seja, a luminosidade ela é igual a energia dividido pelo tempo. Certo? Então, ele está falando que a equação de luminosidade é a mesma coisa de potência. Ó. Potência, energia sobre tempo. Luminosidade também é energia sobre tempo. Ele está falando que é a mesma coisa. A mesma conta que faz para a lâmpada, a gente faz aqui para as estrelas. Ele continua. A potência de uma lâmpada é sempre a mesma. Não importa se estamos perto ou longe dela. Então, quando a gente compra essa lâmpada aqui, lá mostra que ela é de 3 watts, não depende se você está perto ou longe. Tá? Se você estiver mais perto, você vai ver mais o brilho dela. Se você estiver longe, você vai ver menos. Mas a potência dela é a mesma coisa. A luminosidade, no caso das estrelas, também é uma propriedade da estrela. Então, assim como a lâmpada lá, o watt dela não depende de você, a luminosidade também não. A potência de uma lâmpada depende da resistência, corrente e diferença de potencial. Ele está falando que a lâmpada vai depender disso aqui. A luminosidade L de uma estrela depende da temperatura da sua superfície, medida em Kelvin, que é
que é uma unidade de temperatura, tá? E da área desta superfície, isto é, do raio da estrela, da seguinte forma. Gente, o principal da questão é isso aqui, ó. Ele contou uma historinha toda só para contar o que significa essa equação. Se você não entendeu nada, você pode vir direto na equação. Só procura as letrinhas. Ó, o que é o L? Ele fala que a luminosidade L de uma estrela depende da temperatura da sua superfície e do raio da estrela, R. Então já falou que cada letrinha significa. O R ele já falou, o T já falou, o π a gente conhece da matemática, falta só a gente entender o que é o K. E ele fala que na frente, K é chamada constante de Stefan-Boltzmann e vale esse valor. Olha só a potência de 10 aparecendo aqui. Tá? Então, ou seja, se você não estiver bem afiadinho, isso aqui já vai para o pau. Tá? Uma curiosidade, essas letrinhas aqui na frente, professor, os meninos que estavam na aula me perguntaram, né? O que é essas letrinhas na frente? Aqui ele está contando para você quais as unidades de medida que você vai ter que usar, tá? Está falando que se tiver alguma coisa, você vai ter que usar em watt, em metros, em Kelvin. Então, se tiver alguma coisa que foge disso aqui, você vai ter que transformar, vai ter que fazer uma transformação para passar para essa unidade, tá? Certo. Então, até agora ele contou a equação que você vai usar. Professor, nunca vi essa equação na minha vida, socorro. A ideia da prova é justamente essa. Não é que você tem que saber essa equação de cabeça e já ter visto ela. Ele está te contando a historinha aqui do que ela significa. Tá? Ah, professor, não entendi nada. Foca nas letrinhas aqui, o que cada uma é. Tá? Calcule o valor. Aí vem a pergunta: calcule o valor exato da luminosidade do Sol em watt. Então, ou seja, ele quer a resposta em watt, já está de acordo aqui com a unidade de medida. Dados. Raio do Sol. Qual que é o raio do Sol? Cerca de 700 mil quilômetros. Então, a primeira informação nossa está aí, ó. O raio do Sol, 700 mil quilômetros. Só que repara, aqui a constante ele falou em metros. Então, gente, essas constantes que tem esse tanto de letrinha, ela é fundamental. Ela conta para a gente as unidades que a gente vai ter que usar, tá? Então, se falou que é em metros aqui, quilômetros tem que passar para metros. Cada quilômetro a gente sabe que tem 1.000 metros. Então, esse aqui vai ser 700 mil. E esse casinho eu vou ter que adicionar mais 3 zeros aqui para passar para metros. Então, vai dar esse número todo aqui, ó, 700 milhões de metros. Que seria o raio do Sol. Passando para notação científica para ficar mais fácil, eu vou ter aqui, ó, 7 vezes 10 elevado a quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 elevado à oitava metros. Olha só, a primeira informação a gente já tem. Continuando. Temperatura da superfície do Sol. Cerca de 6.000 quilômetros. Então, ou quilômetros, kelvins, né, que é a unidade de temperatura. Deixa eu usar outra cor aqui, só para não confundir com lá. Então, a temperatura do Sol, 6.000 kelvins. Ah, professor, eu quero passar para potência, não tem problema. 10 elevado à terceira kelvins. Ó, já está em Kelvin aqui, que é o que ele pede. Para facilitar os cálculos, utilize os valores aproximados de... Olha, ainda deu para a gente, facilitou para a gente. Π igual a 3. Ele podia ter falado que π é igual a 3,14, igual a gente vê na matemática, mas ele quis ajudar, π igual a 3. Ele fala que o valor do K, olha aqui em cima, ele falou primeiro que o K é igual a isso. Depois ele muda de ideia, né? Para facilitar os cálculos, utilize K igual a 6 vezes 10 a menos 8. Então, ele pede para a gente arredondar o K para 6 vezes 10 a menos 8, ao invés de usar esse 5,67. Então, K é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 8.
Pronto, a gente tem todas as informações que a gente precisa. Do raio, da temperatura, do π e do k. Certo? Então, assim, tudo isso só lendo a questão, ele já jogou a equação para a gente, você pode pular para a pergunta, tá? Se quiser tentar fazer algumas questões sem ler tudo aqui, tentando ir direto aqui na interpretação, pode ir que dá para fazer a maioria. Tá? Beleza, então agora a gente vai ter que jogar esse valor aqui. Só abrir mais uma página em branco ali. Ok. Então ele vai falar para a gente quanto que vale o L. Copiar essa equação aqui, ó. L igual a K. Meu L. L vai ser igual a K, que multiplica 4π vezes o R ao quadrado, vezes a temperatura elevada à quarta. Meu K. K 6 vezes 10 a menos 8. Então, 6 vezes 10 elevado a menos 8, vezes 4 vezes o π, ele falou para usar igual a 3. Então, vezes 3, que multiplica o raio ao quadrado. O raio é 7 vezes 10 oitavo. Então, repara, eu vou ter que fazer o 7 ao quadrado, vezes o 10 elevado à oitava, também elevado ao quadrado. Olha aqui. Potência de potência. Que multiplica o valor do t, que é 6 vezes 10 à terceira, elevado à quarta, porque aqui está a quarta, tá? Vezes 10 à terceira, também elevado à quarta. Então, olha, gente, a montagem da equação, a partir da leitura. Lê, ele te contou tudinho lá no exercício. Você não precisava ter estudado sobre o assunto para conseguir montar. Daqui para frente, mão na massa. Continha no papel, tá? L vai ser igual 6 vezes 10 a menos 8, que multiplica. Ó, isso aqui a gente pode fazer. Ó. 4 vezes 3 vai dar 12. Tá? Então, fiz 4 vezes 3 igual a 12. Vezes 7 elevado ao quadrado, 49. 10 oitava ao quadrado. O que é isso? É a mesma coisa que fazer 10 oitava vezes 10 oitava. Então, conserva a base, somos expoentes da 10 elevado a 16. Tá? Então, isso aqui deu igual a isso. Vezes 6 elevado à quarta. Acho que isso aqui é a parte mais difícil da conta de fazer. Tá? Talvez. Isso é 6. O que é 6 elevado à quarta? Vou fazer. Deixa eu abrir uma outra página aqui para nós. Rascunho, tá, gente? 6 elevado à quarta. Isso aqui é 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. 6 vezes 6, 36 também. 36 vezes 36, aí tem que fazer, né? 36 vezes 36, né? 6 vai dar 216, 108, 6, 9, 2, 1. 1296. Gente, isso aqui não é uma conta difícil. É chata e talvez demorado, mas difícil não é. Tá? Então, lá deu 1296. Vezes 10 a terceira vezes 10 a quarta. Isso aqui vai dar 10 elevado a 12. Certo? A gente vem e faz 6 vezes 12 vezes 49 vezes 1296. Tá? Vai lá e faz no papel, tá, gente? Não vou fazer aqui por questão de tempo nosso, tá? Mas vou fazer aqui na mão só para... Na mão não,
na nossa amiga chamada de calculadora, só para questão de tempo. Mas que não é uma conta que falar, professor, não consigo fazer. Dá para fazer. Então, vai dar um L vai ser igual a esse valor todo aqui. 4572288. 4572288. Tá? Ok. E faltou fazer as potências, né? Tudo isso vezes 10 elevado a 16 mais 12 dá 28. 28 menos 8, 10 elevado a 20. E o texto falou lá que luminosidade é dada em watts. Então vai dar esse valor aqui. Ah, professor, quer passar para notação científica? Pode. Se quiser deixar assim também pode. Tá? Ou arredondando isso aqui, passando para notação científica, isso aqui é 4,6 vezes 10. Ó, se eu quero deixar a vírgula aqui, eu vou ter que adicionar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Então, 10 elevado a 26. Tem essa outra forma da gente escrever. Mas isso aqui, gente, é detalhe. A Alba não quer saber de notação científica, não. Ela quer saber se você é capaz de pegar esse texto, ler, jogar as informações aqui, tá bom? Jogar todas as informações aqui e fazer essa continha, tá? Então, assim, por um lado não precisa ter medo, por outro lado precisa de muita atenção. Então, é uma prova que exige mais atenção do que conhecimento em si, certo? Detalhe, ele fala, o resultado sem as contas não tem valor. Peça mais papel, se precisar de mais espaço para as contas, mas junte tudo à prova. Você quer quando a prova era presencial, que se você precisasse de mais papel, você podia pedir, né? Então, ou seja, não precisa ter medo de fazer as contas, não. E toda conta que vocês fizerem, gente, coloca lá. Por quê? Caso você erre uma conta ali, ele percebeu que você pensou certo, você ganha uma parte da nota, tá? É melhor você pensar certo e errar uma continha besta lá, tá? Do que você pôr direto a resposta lá, fazendo a calculadora jogar a resposta de qualquer jeito. Aí eles não consideram. Agora, se você tenta fazer e erra alguma coisa no caminho, você vai juntando pontinhos, tá? Ao longo da prova. E aqui, por exemplo, a 4, né? A mesma coisa. Tem um texto aqui falando de luminosidade também, porque é continuação daquela questão passada, tá? E ele vem falar aqui, ó, vem falar do fluxo. Fluxo, a unidade é watts por metro e a equação é essa daqui. De novo, gente, ele te dando a equação que você vai usar, professor, nunca vi isso na vida. Não é para você ter visto. A ideia deles é que você não tenha visto. Ele vem te deu aqui a equação, tá? Para você vir juntar as informações aqui, né, de distância da Terra, te deu o π de novo, que é o que você vai usar, e fala, ó, a luminosidade, use a luminosidade do Sol calculada anteriormente. Então, ou seja, esse L aqui da equação é o que você achou lá na questão anterior. Tá? Então, jogo o L aqui, 4 vezes π que ele deu, o valor da distância ele deu elevado ao quadrado. Resolver isso e correr para o abraço. Tá? Então é isso, gente. Eu reforço que não são questões que exigem um conhecimento específico sobre física ou sobre astronomia. Tá? São questões aqui que vai envolver você saber ler sobre o assunto, interpretar o que a fórmula está pedindo. Tá certo? Então, em relação à dificuldade, seria mais essa. Tá bom? Então, qualquer coisa, gente, pode vir me perguntar. Se estiver fazendo exercício, estiver com dúvida, pode mandar para mim. Talvez eu não respondo na hora, mas assim que possível eu tento, né, dar um retorno para vocês. Tá bom? Espero ter ajudado.
Até mais.